eram dias tensos, porque não tinha transporte e às vezes a gente não tinha facilidade nem para ir a pé, para a escola ou trabalho, que seja, né? Então me lembro de um professor de literatura me elogiando muito, né? Elogiando a minha escrita, me usando como referência ali em sala de aula, e num belo momento ele me comparou a Machado de Assis, que para mim foi assim, oi? E aí foi uma realização pessoal, profissional, e enquanto escritora e amante das letras e da literatura de uma forma geral. Depois que fui empossada, comemorei muito, é claro, eu descobri que eu era a primeira capixaba a integrar essa academia pan-americana. Wolf não te dá asas, mas te faz voar. Muito bem, gente, boa noite. Está começando mais um podcast no Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, vocês estão bem? Você que chegou aqui curioso para ver a convidada desta noite, já deixou o seu like aí? Não? Por favor, deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, mande um recadinho aí. Para quem? Para Neia Gava. Neia Gava, boa noite. Boa noite, Anderson, boa noite. Boa noite, prazer Neia. imenso estar com vocês aqui hoje, nessa noite maravilhosa. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Nós temos aqui a companhia do nosso amigo Eliomar Art Voice. Estamos aí. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, hein? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Senão o que acontece, Eliomar? Nós não vamos ficar tristinhos, tem que ter mais inscritos, né? Não vai cair nada na cabeça do cara, não? Não, cai não. Cai não? Cai não. Um colega aí fala que cai umas coisas na cabeça. Os caras não se inscrevem, né? Tamo junto. Antes da gente começar o papo de fato, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador, o nosso colaborador, né? O Grupo Coroa. O Grupo Coroa está no mercado há mais de 90 anos. É isso mesmo, o Grupo Coroa é um grupo tradicional aqui no nosso estado do Espírito Santo. E eles estão com uma novidade, né? Que é o Bad Wolf. Ô Neia, você sabia que você não precisa de asas para voar? Uhum. Você precisa, sabe de quê? De energia. Você precisa de Bad Wolf. É isso mesmo, Bad Wolf é sem açúcares. Você que vai fazer a sua festinha, tem lá o Guaraná Coroa, tem tônica, né? Você que precisa de um pouquinho de energia, temos aí os energéticos Bad Wolf. Temos também água excelente, água Campinho. Então fiquem à vontade para escolher os produtos Coroa, que está há mais de 90 anos em nosso estado. Antes da gente começar aí, de fato mesmo, eu tenho um presente do Grupo Coroa para Neia, é isso mesmo. Oba! Obrigada. Nós temos Coroa. um kit do Grupo Coroa. Aproveite. Obrigada. Vamos começar? Vamos lá. Quem é Neia Gava? Neia Gava, uma menina que nasceu lá no interiorzinho de Vargem Alta, infância difícil, mas infância feliz, amante da literatura desde a mais tenra idade, então sempre ali apaixonada pelos livrinhos, pela literatura de uma forma geral. Hoje, no decorrer de tantos anos depois, me tornei uma escritora, uma leitora apenas apaixonada pela literatura e leitura de uma forma geral, hoje escritora. Então isso é uma conquista maravilhosa para a mocinha que nasceu lá no interiorzão de Vargem Alta.
Para quem não sabe, né, quando eu escrevi alguns textos, né, em revistas, né, me aventurei em alguns textos aí em jornais, os meus textos passavam pela mão de Neia, especialista na língua portuguesa. Verdade, né? Eu sou formada em letras, especializada na área e trabalho realmente com revisão de textos acadêmicos, textos para noticiários, revistas, livros. Faço esse trabalho de revisão com maior amor, maior carinho, gosto realmente desse trabalho, que é a minha área de formação e de prazer. Daí é casada. Sou casada com o Tiago Rocha, proprietário do portal de notícias da Ores. Eu nem conheço o Tiago. Né? Não faço ideia de quem é Tiago. Poucos anos só de convívio. Tiago, gente boa, da melhor qualidade. A gente já curtiu muito o som juntos. Imagino, Eliomar. Com certeza, muito rock and roll. Vocês cresceram juntos? Também, mais ou menos foi nessa proporção aí. Bem proporcional. E aí você começou a escrever seus textozinhos assim, desde muito cedo? Como que foi isso? Muito, pré-adolescência. Já gostava de rabiscar algumas coisas, mas ainda não tinha noção de que eu estava escrevendo poesias, né? Eu gostava de escrever, de me articular ali com a palavra, tanto falada quanto escrita. Na escrita muito mais, porque os tímidos falam menos, né? Mas a escrita, desde muito novinha ali, pré-adolescente, me lembro de já rascunhar alguns textos líricos. Pois é, o meu sonho era ser escritor. Olha que bacana. Olha só. Ainda pode, poxa. Agora tem que estudar bastante. Como que é a história da vida, né? Que a gente tem que plantar uma árvore, tem que... ter um filho, plantar árvore e cantar escrever um livro. E cantar um blues. Escrever um livro, né? Tá faltando. Tá faltando escrever o livro. Pois é, mas eu vim na década de 80, né? Eu comecei a cantar em 85. Então a minha inspiração era o Cazuza, que foi considerado o poeta dos anos 80, né? Sim, e que poeta. Então, consagrado, né? Eu me inspirava muito no Cazuza. Inclusive, eu tenho a composição de um blues, que para mim é uma obra de arte. Aquele blues sempre só. Do Cazuza. Não, a música é minha. Mas a inspiração veio através do Cazuza, né? Cantado em português, né? O blues cantado em português. Na verdade, o propulsor do blues cantado em português foi o Celso Blues Boy. Cara, e a música dele é uma música sensacional, tá? Merecia estar nas paradas nacionais. Sim, sim. Mas isso aí é o decorrer da situação musical que vive o país, que a gente está por aí. Mas é isso aí, mas a gente não desiste, não. Jamais. Somos brasileiros. E você se inspirava assim em quem? Pra leitura, pra escrever? Na pré-adolescência, não. Nada. Ninguém específico, porque a não professora... conhecia, né? Não, era... de berço, mesmo. Né? De berço. Vem aquela situação de querer ler, gostar, querer sempre mais. E aí virava aquela situação, final de semana, não vou fazer nada, então eu vou ler. Vou pegar uns 2 livros na biblioteca e tá tudo bem. Deixa eu falar uma curiosidade. Você sabia que meu filho já sabe ler? Sério? Com 6 aninhos? Sabe ler. E assim, palavras difíceis, você der o livro na mão dele, ele lê. Que lindo, parabéns pra você e sua esposa. Eu lembro que meu filho, olha o que a gente fez. Eu acho que ele tinha 3 anos, né? E aí a gente fez o caminhozinho, que era Páscoa, né? Com o ovo da Páscoa e tal. E o caminhozinho eram as letras do alfabeto. Gente, ele chegou perto do ovo, mas tá faltando letra tal. O ovo tava ali na frente dele, ele nem aí pro ovo, sabe? Ele queria mesmo desvendar as letrinhas. Bacana isso, muito né? Bacana, parabéns pra você e sua esposa. E assim, ele já chegou lá na escola falando assim que quer escrever um livro. A professora tá me incentivando a eu parar para escrever um livro com o meu menino. Lógico. De 6 anos. Lógico, parabéns. Olha que orgulho, gente, isso me enche de orgulho, porque... se assemelha à minha história, né? Porém, eu não tive o incentivo não por falta de querer, né? Certamente por falta de conhecimento, falta de oportunidades. São então, tempos diferentes, né, Né? Exatamente, tempos diferentes. Hoje temos aí toda a tecnologia a nosso favor, muitos conhecimentos ao nosso redor, livros digitais que facilitam muito as nossas leituras diárias, muitos livros gratuitos na internet. As pesquisas fáceis, né? Muito fáceis. As redes sociais nos ajudam muito diariamente, né? E assim, num todo, né? A evolução foi num todo. Num todo. Por exemplo, o autismo, né?
Muitas pessoas têm autismo hoje, mas nem sabia. Antes disso é uma Estão coisa descobrindo agora, né, na fase com 40, adulta. 50 anos. Né? É verdade. Sim, Então, infelizmente. são outros tempos, né? Os pais tinham muitas dificuldades, né? Você foi criada na roça? Como que foi? Sim, fui criada na roça, Seu pai, interiorzinho café mesmo. e tal, como que era? Não, meu pai trabalhava em marmoraria, lá no interior de Vargem Alta. A minha mãe, dona de casa, também trabalhava na roça, né? Produção de pequenas quantidades de produtos como feijão, milho. Tinha dificuldade para chegar na escola? Muita dificuldade, eram quilômetros de estradinha de chão e depois tivemos o transporte público com muita dificuldade, né? Porque o município também estava começando, né? A ganhar pernas próprias, né? Então tivemos... Esse período seu aí é quando Vargem Alta se emancipou lá? Não. Não tinha emancipado ainda? Pouco depois. É? Uhum. E o dia de chuva? Eram dias tensos, porque não tinha transporte e às vezes a gente não tinha facilidade nem para ir a pé, para a escola ou trabalho, que seja, né? E ali é uma localidade, né? Morro, desce e Muitas tal. montanhas, muita vegetação, então tudo sempre fica muito úmido em dias de muita chuva, né? Eu lembro que a banda Arte Voz, ela faz agora 29 anos, né? E logo quando nós começamos, a gente tocava, de vez em quando a gente tocava em Prosperidade, que desce. Não, deve ser Santo Antônio? Por exemplo, antes de chegar em Vargem Alta ali, você desce. Embaixo, acho que é Prosperidade, não? Não, Prosperidade. Onde o ex-prefeito mora. Prosperidade? É Prosperidade, Uhum. né? Então, pois é. Prosperidade era estrada de chão. Sim. Nós fomos fazer o baile. Quando deu uma meia-noite, mais ou menos, desceu água. Não conseguimos sair de lá. Ficava intransitável. É isso aí há 25 anos atrás, aí, mais ou menos. Que, inclusive, o Bosco tinha um bar que ele fazia música ao vivo. Não sabia. E na escola, como que era? A professora já via esse... Sim, já era observado e todos os professores me incentivavam muito. E aí sempre eu ouvia algum professor elogiando de forma a me comparar sempre com alguém. Então me lembro de um professor de literatura e ele dizia para mim, sempre me elogiando muito, né? Elogiando a minha escrita, me usando como referência ali em sala de aula, e num belo momento ele me comparou a Machado de Assis, que para mim foi assim, foi tudo de melhor no ensino médio, né, se comparado a Machado de Assis, do qual eu sou muito fã na literatura. Vargem Alta não tem escritores assim, além de você, muito destaque, não tem? Temos escritores reconhecidos em Vargem Alta, temos a Elisana Lousada, Margarete Paste, o Felipe Gobi, temos sim alguns outros com destaque. Você quer ser lembrada como Newton Braga, coisa do tipo lá na frente? Gostaria, já imaginou Newton Braga, Machado de Assis e por aí vamos nós, né? Mas você gosta de crônicas? Amo crônicas. E poesias? Sou apaixonada. Não, é tudo então, tudo de bom então. Tudo. Agora, eu acho assim, deve ser interessante, né, você com a formação que você tem, né, em cima da língua portuguesa, né, e vamos dizer assim, você vendo algumas pessoas conversar, às vezes falando palavras erradas, deve ser interessante isso. É interessante e tem dois lados muito antagônicos, mas que eu admiro muito, é o fato do erro ao meu redor, né? Porque uma das primeiras situações que a gente aprende quando entra em qualquer curso de faculdade é sobre ética. Então, se você entende a ética, você não pode sair por aí corrigindo nem julgando. E depois você entende também que linguagem é cultura. Então, a pessoa às vezes fala uma palavrinha errada, sempre uso as palavrinhas malmita e galfo, porque é do meio... Barré, porque são do meio cultural, onde as pessoas falantes desse tipo de linguagem nasceram, cresceram, então é a cultura delas. Verdade. Então a gente para de julgar nesse momento, quando a gente sabe que é a cultura que ela tem, o conhecimento que ela tem, e que ninguém vai fazer ela mudar aquilo ali. Mas teve dificuldades com isso? Porque para quem mora no interior, né? Não, nunca tive, exatamente por gostar de ler desde muito cedo, né? Então eu nunca tive o problema de falar
dessa forma, e nem de julgar também, porque eu já lia muita coisa, muitos temas diversos, então sempre me esbarrava em que situação? No diferente. Vamos falar do diferente. Leitura fala do diferente, então a gente aprende a respeitar o diferente com muita leitura, sempre. E aí, na hora da faculdade... Na hora da faculdade... Já é, né? Já é. Agora, uma coisa interessante, tem algumas músicas que tem algumas coisas nas letras que propositalmente, né? Uhum. Igual, por exemplo, Cleide Cledi. Tem uma música que ele fala... como que é? Abre a porta, fecha a porta, bate a porta, entendeu? Uhum. Uma coisa, um trocadilho ali muito interessante. Sim, e a gente é automático, como você disse, né? A minha formação, automaticamente, se alguém pronuncia uma palavra do meu lado ou uma expressão inteira e eu observo que está ali um problema semântico, um problema de concordância ou que seja qualquer outro aspecto da língua portuguesa, é normal dar aquele oi, né? Aquela dúvida assim e parar. Vamos prestar atenção. Mas aí vem a questão dessa, como você disse, enquanto é na música, nós chamamos, a música também é uma poesia, seja ela de qual ritmo for. Então ela tem a licença poética. Né? Lembrei, apaga a porta e abre a luz. São as figuras de linguagem. Apaga a porta e abre a luz. E são as figuras de linguagem sendo utilizadas e que para a música, que é uma poesia, tem essa dinamicidade, essa permissividade do eu lírico, do eu poético, né? Essa liberdade de expressão, que a poesia permite muito isso e é maravilhoso. E eu já vi cada vídeo engraçado, né? Dessas redundâncias, dessas coisas assim que a gente... Sim, e às vezes a gente pensa, será que eu já usei algo assim? A gente usa. Você quer ver se você está errando na hora que você grava, se grava, né? Que aí, quantas vezes eu gravei uns vídeos aqui e tive que gravar de novo. Ou até mesmo os áudios, né, que enviamos para as pessoas do nosso convívio. Se você ouvir os seus próprios áudios, você percebe que ali tem umas falhas. É legal, eu gosto. Legal, também gosto. Desde quando eu comecei a cantar, comecei a ouvir, fazendo as gravações ao vivo, para poder ouvir, principalmente matando R, matando S, entendeu? Sim. No final de frase. E na música é mais complicado, né? Porque, tipo assim... Não tem vírgula, não tem ponto, não tem vírgula. Não, porque vai pela harmonia, exemplo, né? Às vezes tem que finalizar com S ali ou com R. Mas como ali no final? Como ali? E às vezes vocês trabalham... Na verdade, a gente mata, às vezes a gente mata o R, mata o S, entendeu? E às vezes os músicos também têm que fazer uma rima ali proposital, seja ela para uma ironia ou um romantismo, então acaba suprimindo uma letrinha ali do final também, né? Você já pensou em transformar poesia em música? Sim, muitas vezes. E você conseguiu fazer alguma coisa? Não, porque nunca tive contato com alguém que eu pudesse falar. Vamos falar de poesia na sua música, da minha poesia? Podemos conversar futuramente, entendeu? Gostei da parceria aí, ó. Vamos da possibilidade de parceria. Vamos conversar? Vamos conversar de música e poesia. Fechado, então. Algo bom aí. Vamos marcar esse café, então. Vamos. Vai ser um café lá em Vargem Alta. Literário Vamos marcar esse café musical. Marcar esse café lá em Vargem Alta. Bora. Vamos marcar, Thiago. Segura aí. A língua portuguesa, então, para você, ela é simples? Porque para mim... Parece algo assustador, né? Para mim é muito difícil, tá? Mas vamos lá, vou admitir. Para mim, que já estudo a língua portuguesa desde 2000, ou seja, são 24 anos estudando só a partir de 2000, por quê? Quando comecei a faculdade. Antes era uma estudiosa, uma leitora, mas às vezes sem conhecer todas as suas entrelinhas, né? Todas as suas dificuldades, todas as suas permissões ali dentro das normas, né? E então tem 24 anos estudando com muita frequência e eu confesso, ainda surgem algumas dúvidas, porque ela realmente é muito complexa. Então, às vezes corrige um texto para mim, você vai fazer rapidinho, com 2 minutos. Não. Porque depende tudo do grau de dificuldade de quem escreveu, o que ela quis dizer e toda a situação, porque a língua portuguesa é complexa. Então, a gente analisa muito o todo do texto, né? Então, ele tem que ter começo, meio e fim, bonitinho, dar a mensagem que o escritor, o produtor daquele texto quer passar e ainda corrigir toda a parte gramatical.
E quando tá tudo indo tranquilo, né? Aí vem a nova regra ortográfica. Nossa, essa E aí? reforma, né? Deu uma... Você acompanha? Sim, acompanho todas as mudanças. Discordo de algumas, claro, né? Mas quem sou eu para discordar? Ainda não sou uma linguista, oficialmente. Mas acompanho todas as novidades. A gente tem que acompanhar o trabalho, né? Nessa área, né? Essa alteração foi gigante? Eu assim, eu continuo escrevendo e tal, e pá, se eu tô errado, eu não tô... Não, ela foi gigante, ela mexeu bastante, principalmente com a história do hífen, principalmente com nossos hífens aí das palavrinhas. Eliminou quase todos. Várias acentuações foram eliminadas. Mas você sabia que eu, por exemplo, gosto muito sempre de escrever alguma coisa nas minhas postagens, né? Sim. Coisar que de vez em quando vê, né? Só que, assim, eu não sei. Eu escrevo ali, me meto corrente, vai embora. É porque, na verdade, a escrita da língua portuguesa, ela, como você disse, ela vai embora, ela é passada ali por quem não é da área. Assim, se eu cantar uma música aqui, eu vou ser avaliada por você, né? Que voz é essa? Que ritmo é esse? Então, assim, o profissional que percebe, nem todo leitor percebe ali que tem um problema. A minha esposa, ela é professora de inglês. Aí, ela, no início, quando nós começamos o nosso relacionamento, ela começou me corrigindo. Olha, eu posso te corrigir? Eu falei, sim. Aí, de vez em quando, ela me ligava, olha... Você... Aí, depois ela desistiu, abandonou também. Ela desistiu. Ela só tem jeito que ele não é pau que nasce todo. Escreve do jeito que você quiser, viu? Não vai embora. Dá a sua mensagem. Dá a sua mensagem aí. Mas que é porque a gente... Tem coisas que fica bizarra lá, né? Que incomoda qualquer um leigo, né? E fica feio para quem escreveu. Tem situação que agora, tipo assim, a maioria dos erros de quem estudou lá atrás e não entende, de repente, a nova regra ortográfica, muitas das vezes é um hífen, é um acento, é uma vírgula, é um ponto. Não é a palavra em si, porque as palavras em si praticamente não mudaram, né? Sim, mas o grande problema é isso aí. Como que música não tem ponto, não tem vírgula, então é meio complicado, né? Sim. Agora, deixa eu te perguntar. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Você me autoriza? Claro que eu autorizo. As coisas que eu escrevo, tem uma coisa que, Leomar, pelo amor de Deus, apaga aquilo. Não, bizarro, eu não vejo nada de bizarro. Você nunca falou nada? Não vejo nada de bizarro. É lógico que às vezes falta uma vírgula, falta um acento, falta um ponto, mas isso aí que eu te falei, né? Dentro do que eu falei. Eu perco a noção da onde a vírgula vai, da onde o ponto vai. Pelo seu cotidiano, né? Exatamente, porque a música, a minha grande escola foi a música. Mas aqui eu não sou especialista, não. Especialista é a Neia, tá? Não, tá, mas vamos lá. Mas você trabalhou em gráfico, você trabalhou em jornal, você tem uma certa experiência também. É porque, na verdade, é minha concepção e eu não sei, você pode me falar, você pode. Eu falei você, viu? Você pode. Outro detalhe importante, a oralidade e a escrita são diferentes, né? Então, se estamos conversando aqui normal e eu falo, você vai lá amanhã, ok, a oralidade com grupos de pessoas com quem temos intimidade, contatos, amigos, familiares, ok, né? Até porque se o seu filho te falar toda hora de forma muito formal, não parece um distanciamento, não parece que é o filho, né? Parece algo muito distante, uma pessoa socialmente distante da sua vida cotidiana. O meu fala. Olha que lindo. Desse jeito aí. E a gente tá tentando segurar ele, porque às vezes ele corrige os outros. Aí tem que ele não tem esse time, né? Ele não foi pra faculdade ainda pra falar que ele não pode fazer isso. Então é os pais que têm que fazer isso. É verdade, né? Esse papel aí. Até porque pode receber um puxãozinho de orelha de forma negativa pra ele, né? Sim. Dependendo de com quem ele fale. Mas dentro do que eu estava falando, Elma, por exemplo. Mas a colocação dela foi legal, tá? Não, sim. Mas a questão, por exemplo, dos pontos. Você escreve o seu texto, depois você lê. Sim. Aí você sente aonde respira, aonde você para. Será que você vai ler esse texto assim? Não. Sim. É pá. Respirou?
Nem que seja uma vírgulazinha. Pois é, essa daí é a parte emotiva, subjetiva, mas a parte técnica, nós temos regras ali, ó, palavra X, né? Sim, uma palavra, ela exige um ponto, ou exige a vírgula antes ou depois dela. Sim. Os períodos das frases não podem ser muito longos, sem nenhuma pontuação, então tem toda uma parte técnica. Mas se ele fizer dessa forma, ele já sai bem na fita, não vai sair tão mal. Não praticando... Usando a pausa, o subjetivo. É uma estratégia. É uma tática. Sim. Não vai estar dentro da técnica, entendeu? Igual ela falou, que tem toda uma técnica por trás disso aí. Então. Mas uma coisa interessante, a colocação que você está expondo para a gente, né, em relação, né, igual nós estamos aqui com C, né? Uhum. Então, muito bacana isso, sim, tá? A oralidade, e sai escrita, do nada, né? Até porque quando vamos escrever algo, a gente não coloca lá, você vai à festa amanhã, você coloca escrito direitinho, você... A não ser em conversas de WhatsApp que tem se tornado algo muito mais objetivo, né? Palavras simplificadas e tal. Eu evito justamente para não haver o que eu costume. Porque a nossa língua, ela é viva, ela vai sofrer alteração, mas no devido tempo. Então pode levar dezenas de anos até o você realmente virar só VC oficialmente. Então, por enquanto é você ainda. Na oralidade, tudo bem ser... nas escritas entre amigos, né, entre grupos de convivência diária, ser um VC e tudo bem, mas a oralidade, a escrita formal ainda é você. Você e Thiago vai VC mesmo, né? Não. Vai não? É sério? Não. E nem Eu pode, evito, nenhum dos dois pode, né? Nenhum. Não é autorizado não, Thiago. Nenhum não dos tá dois. autorizado, né, Thiago? Então vai formal mesmo? Na formalidade, com pontinho verdade. No lugar que do pontinho. Que legal, muito bom. É justamente para evitar que se torne comum e vire rotina. Então, assim, como eu tenho vários alunos de redação de língua portuguesa, então sempre manter a escrita o mais correto ali, para que no momento mais de descontração, numa conversa mais descontraída, eu também não perca essa situação aí e caia no erro, né? Agora, por costume, né? Cair no erro por costume. Não quero te envelhecer, mas na geração, né? Nós temos uma nova geração. Uma experiência, né? Não tem uma experiência. Eu me assusto, sabe? Com essa geração aí, né? Eu também. Assustadíssima. Como que você vê, assim, essa questão, principalmente da escrita da língua portuguesa, do estudo? Então, como eu disse, a língua portuguesa ela é considerada por estudiosos como língua viva. Por que uma língua viva? Porque ela vai sofrer alterações a longos prazo, né? Provavelmente nós não veremos oficialmente o você, que eu usei como exemplo, sendo oficialmente pela Academia de Letras, sendo dito assim, o VC já está no dicionário, podemos agora padronizar o VC para conversas formais, diálogos formais. Mas aí iria ressuscitar uma galera aí do túmulo bravo, né? Sim. O Rubem eu Braga. sei uma. Desde Rubem Braga, Newton Braga. É verdade. Mas assim, por ser uma língua viva, o que significa que ela vai sofrendo mudanças com o decorrer de uso dos seus falantes. Então, as novas gerações, os nossos futuros sucessores, estão mudando a forma de se expressar. E isso é visível, assusta a gente aqui no nosso tempo, né? No nosso momento. Eles vindo ali agora com uma linguagem totalmente adversa à nossa e colocando os significados em algumas palavras que às vezes nós não temos, algumas visões como eles, lógico, né? Normal de cada faixa etária. E aí a gente considera o quê? São falantes, como nós, usuários da língua portuguesa, e que provavelmente vão dar identidade a essa língua num futuro, mesmo que seja bem distante esse futuro. Mas é uma possibilidade. Então, eu vejo com maus olhos? Vejo porque é a Neia, enquanto ser humano, enquanto falante, interpretando. Mas quando eu analiso de forma profissional, de forma conhecedora, ou buscando conhecer a língua portuguesa, eu entendo que é o quê? Um agente, o falante é um agente da língua portuguesa, levando a transformação da nossa língua portuguesa. E isso ocorre de forma muito natural
natural. Ninguém se obriga a falar daquele jeito para que, no futuro, a palavra seja alterada. O que fico preocupado me incomoda, por exemplo, pegar algo que é bem simples, sucinto, fácil e começar a querer agregar um monte de coisa em cima do que é simples. Ele, ela, pá. Eu vejo que tem certas coisas que não faz o menor sentido desses acréscimos. Isso me assusta muito. Mas vamos aguardar. Independente, tipo, tem coisas que vêm por questões ideológicas, não vamos entrar nesse campo. Não vamos, né? Mas, cara, pra quê? Não faz o menor sentido. A gente entende como uma luta de classe, né? No momento que vem a oportunidade. Também não vejo necessidade, porque o respeito não é conquistado por causa de uma palavra. Exatamente. Né? Então, assim, mas a gente busca entender também, né? Que cada grupo social queira ali manter a sua identidade ou conquistar a sua identidade de alguma forma. E mesmo que não seja através dessa mudança de palavra que tanto buscam, né? Que talvez seja pelo menos o começo para eles, né? Para ter uma vertente de mudança aí, de conquistas para o grupo, né? Para os grupos. Agora, você é considerada uma das mulheres mais importantes de Vargem Alta, né? Uau, não sabia disso. Eu fiquei sabendo pela imprensa, né? Pelo portal, né? Portal lá do Thiago, né? Uhum. Da hora, né? Da hora, portal de notícias da Hora S. Da hora é da hora mesmo. Da hora. Você está ocupando 2 cadeiras de academias literárias, sim, com maior prazer, porque para um escritor, estar numa academia de letras é como a conquista maior que a gente ambiciona, né? E ano passado, a Academia de Letras de Venda Nova do Imigrante, Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante, foi criada, vai fazer 1 ano, agora no dia 25/7. E aí fui convidada por uma amiga que estava integrando, e foi assim, um convite, aquele convite que te deixa pensando, será que é para mim mesmo? O convite foi feito para a pessoa certa? Aqui do meu lado? Do meu ladinho. E aí foi uma realização pessoal, profissional, e enquanto escritora e amante das letras, da literatura de uma forma geral. Na sequência, porque a gente acaba conhecendo outros escritores, outras pessoas de outros estados. Na sequência, fui convidada também por um escritor e jornalista do Rio de Janeiro para integrar uma academia Pan-Americana de Letras e Artes do Rio de Janeiro. Uau! Depois que fui empossada, comemorei muito, é claro, eu descobri que eu era a primeira capixaba a integrar essa academia Pan-Americana. Chegou até a arrepiar. Foi bacana, emocionante, fiquei muito emocionada. Parabéns. Obrigada, Eliomar, obrigada. Eu fiquei feliz demais também. Fiquei também. E recentemente, assim, um grupo... Já vai para outra? Fui convidada para uma outra academia do Rio de Janeiro, mas ainda não aconteceu a posse, né? O termo de compromisso não foi firmado oficialmente, então, por enquanto é só um convite, mas já está batido o martelo. Mas, recentemente, passei a integrar também um grupo aqui de Cachoeiro, Escritoras Cachoeirenses. Ele foi fundado, é administrado pela escritora Olívia Avelar Batista. Sim. E é um grupo muito bacana porque escritoras cachoeirenses, né, já tem essa identidade com a cidade e é só de escritoras, né, só mulheres escritoras, mulheres que amam as letras, e é um grupo muito bacana, que me senti muito lisonjeada também pelo convite para participar, né, desse grupo maravilhoso. Eu estou numa felicidade que eu estou contando aqui, que você é a segunda escritora que eu, assim, tenho o prazer de bater papo, né? É um escritor e 2 escritoras, que é a Célia. Ela é ótima, né? Eu não sei o sobrenome da Célia. Ferreira, Célia Ferreira? Célia Ferreira, Célia Ferreira, exatamente. Célia é muito minha amiga. E o escritor, Dr. Evandro Moreira. Ele é maravilhoso. Dr. Evandro, olha... Sou muito fã dele. A minha amizade com o Dr. Evandro começou de uma forma tão engraçada.
Não sei se eu vou poder. Deixa eu ver se eu posso. Eu vou aqui. Né? Corta os tucaracaxetas. A gente está falando sobre poesia, né? Inclusive, porque hoje o Evandro não tem mais condições, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas aí, na época ele estava ainda, isso foi 10 anos atrás, isso. Aí o doutor Evandro, eu falei que tinha algumas poesias, ele viu cantando minha música, né? Aí ele falou assim, você tem alguma outra poesia? Eu falei assim, olha, eu só sei um poema de cor. Você pode declamar para mim? Eu falei assim, poxa, Evandro, muita responsabilidade. É verdade. E ele sériozinho, olhando para mim, né? Esperando ali. Aí eu fui declamar esse poema. Posso declamar o poema? Pode, fica à vontade. Aí no final dele, aí eu falei para ele o seguinte, esse poema. O homem só resta amar. Mesmo sabendo que amar sem ser amado é como limpar o... sem... Entendeu? Aí o Sr. Evandro falou assim, eu não acredito que eu parei para ver você declamar este poema. Ele, mas você não tem vergonha na cara. Tô imaginando a cara dele. Cara, mas eu ri tanto aquele dia, mas muito, Sr. Evandro. Aí ele falou assim, nós temos que marcar um café lá em casa. Aí depois eu fui na casa dele e ri muito, muito, muito. E muito. As conversas poéticas devem ter rendido muito. Maravilhosamente. Aí foi isso que ficou gravado. Na verdade, foi a última vez, assim, né, que a gente bateu papo, conversamos. Que eu fui até a casa dele. Ele é fabuloso, né? Entrou um jornalista na sua vida e esse cara escrevia bem? Escrevia bem naquele momento. Já escrevia muito bem, ponto de vista crítico, bem apurado, observação, né? É uma pessoa muito observadora, então isso ajuda muito na produção de escrita, ajuda muito na criticidade de assuntos variados. Sim. Então você não teve dificuldade. Essa foi a primeira paixão? A primeira... Foi. O primeiro ponto da paixão? Sim, não, ajudou muito. Se enrolou, Thiago. Se enrolou. Isso pesa muito favoravelmente. Que bom. E como que é pra família, assim, você, destaque? Porque hoje você é destaque. É pouquinho. Não, você é destaque, sim. E a tendência é crescer cada dia mais. Se Deus quiser, o talento, né? você tem de sobra. Obrigada. Então, minha família, eu tento agir naturalmente da forma como sempre fui, sem, né, se achar que isso seja algo que vai me deixar superior a alguém ou melhor que alguém. Então, assim, tento agir sempre naturalmente com as pessoas do meu convívio, com família, os amigos e minha família, claro, né, toda orgulhosa sempre, tanto os meus familiares como os familiares do Thiago, todos ali me agraciando sempre, me elogiando e vendo uma situação assim... Como assim, né? De repente a gente tem uma pessoa na família ganhando um destaque bacana, assim. Então, é orgulho, né? Tem muito orgulho, muito amor envolvido. Essa questão da simplicidade, dessa simpatia que você tem, eu acho que isso aí é o segredo, né? Ganhei o dia, né? Fui elogiada. Não, porque tem gente, cara, que o orgulho bate, filho, e ele derruba. Infelizmente, é verdade. Tenho que o orgulho derruba. concordar. Tem a galera aí que tem um talento tal, começa a vencer, daqui a pouco, puf, e não levanta mais. E não é assim, né, que a gente consegue conquistar e continua no caminho das conquistas, né? Não é verdade. Por meio de vaidades. Você transmite muita paz, serenidade, é bacana isso. Que bom. Não é? Com certeza. E aí você escreveu um livro... Eu tenho participação. Em 7 antologias poéticas, que são textos escritos juntamente com outros escritores, poetas a nível nacional. Então, eu tenho 7 antologias aí prontinhas, né, lindas, maravilhosas. E os meus projetos, meus livros, né, ainda estão ali como projeto, mas em breve, se Deus quiser, estarão aí. Por que não? Porque quando se trata de uma antologia, é muito mais fácil você se dedicar ali a escrever 2, 10 textos que sejam para uma antologia que tem diversos escritores. Mas quando é o
você quer dar aquela, porque ele vai mostrar a sua identidade, ele vai mostrar o que você é enquanto escritor e enquanto ser humano. Então tem todo um contexto ali para você analisar e pensar, é desse jeito mesmo que eu quero? É esse perfil meu que é real? Ou eu estou imaginando, aumentando? Então, o que você me elogiou, que eu fiquei extremamente grata, e a questão da simplicidade. Eu vou mostrar numa obra só minha o que eu sou de verdade? Então, eu tenho toda essa preocupação e quero mostrar um trabalho que realmente, sendo só meu, né? Um trabalho que mostre realmente o meu ponto de vista em defesa de alguns temas específicos ou não. A ideia muda? O jeito de pensar? Em relação... A sua escrita, você, por exemplo, você escreveu algo há 5 anos atrás, aí você pega o texto de novo e fala assim... Não mudam, é incrível. É? Esses dias eu descobri que escrevi um poema, não me lembro a data agora, 1 ano antes, com o mesmo título. Aí escrevi recentemente um poema com o mesmo sentimento, e aí salvei no computador, só que eu não me lembrava onde eu tinha salvado aquele documento. Fui para fazer uma pesquisa, apareceram 2. 1 ano exatamente de diferença, as ideias as mesmas, o título mesmo. Então, não muda. O que muda? Ponto de vista de uma crônica, por exemplo, né? Hoje podemos interpretar um determinado assunto na sociedade e daqui 1 ano, ou nem tanto tempo assim, a gente pode ter uma maturidade sobre aquele assunto que a gente teria uma outra opinião, né? Uma opinião mais madura, mais centrada. Então, isso muda. Agora, a forma de escrever também, né? Ela enriquece ou não, mas aquela opinião, principalmente em textos líricos, não muda, não. No caso... Às vezes é só muda aí alguma coisa quando é algo que a gente convive. Atual também, que a gente né? quer falar, por exemplo, de comportamento, né? Eu, por exemplo, escrevi, né? Você corrigiu, eu não publiquei o livro. Uhum. E depois de 5, 6 anos depois, eu falei, cara... Não é isso. Não é isso. Sim, provavelmente... Eu comecei a estudar outras coisas, conversar com psicólogos, porque o meu tem a questão ver da maturidade, né, que a gente adquire, às vezes mesmo sem estudar, mas a gente passa a observar alguns temas, alguns assuntos ao nosso redor de forma mais madura, né? Isso aí. Com menos radicalismo, às vezes. Quando alguém escreve, né, uma poesia, alguma coisa, e pede você para analisar e comentar sobre, principalmente, crítica. Uhum. Você faz isso, assim, com o coração aberto, fala a verdade? Falo a verdade, mas de forma sofrida, porque o texto de uma pessoa é o que ela, ainda mais poesia, que é o sentimento dela envolvido ali. Então, como mexer no sentimento de uma pessoa se você não sente o mesmo que ela sente? Então, quando eu preciso mostrar ali para a pessoa um ponto de vista crítico, a primeira coisa é sempre respeitar o sentimento dela. Sempre é primordial, nós não sabemos a dor que o outro carrega, né? Então esse limite de respeito eu tenho muito com o próximo, independente de conhecido ou não, né? Todos nós temos nossas próprias dores e, enfim, sou verdadeira quanto à questão gramatical. Mas a poesia tem a licença poética. Tem, mas ainda assim... ela tem que seguir algumas normas da nossa língua portuguesa, né? Não posso simplesmente colocar um Z no lugar que é um S. Não posso. Essa não é a liberdade que a poesia permite. Então, assim, tenho o ponto de vista crítico, quando tem que ser crítico, com dorzinha no coração, mas respeitando esse limite aí do ponto de vista subjetivo do escritor. Essa educação sua, assim, como pessoa, assim, sempre existiu, assim, isso é ensinamento de pais e mães, assim, porque você tem uma certa, desde que eu te conheço, esse tratar, assim, já vi, por exemplo, às vezes você tratar uma pessoa próxima, ser tosca, mas tratar, assim, com esse carinho, essa pontuação, essa forma respeitosa, isso sempre
Foi de você, sim? Obrigada mais uma vez por esse elogio. Sim, eu acredito que educação dos pais, né, vem de família. Então, a gente sempre teve educação mais rigorosa. Ainda mais há alguns anos atrás, em que essa questão de protecionismo a certas falas de crianças e adolescentes não estavam tão em evidência como hoje, né? Então, os pais tinham liberdade de nos cobrar mesmo posicionamentos sérios, maduros, mesmo que ainda na infância, né? Então, a gente cresce com esse ponto de vista. E aí, é algo nato também, né? Vem de dentro da gente. Então, a gente amadurece com a educação que vem de fora, dos pais, dos amigos, familiares, de forma geral. E com o dia a dia, né? Se a gente quer cultivar, quer manter aqui fora o que dizemos tanto que vamos praticar o que Deus nos ensina, sempre defendi, não é dentro de uma igreja somente, é aqui fora que se vive o evangelho. Então, não só 4 paredes onde a pessoa tem que ser pura e pregar. Então, sempre defendi esse ponto de vista. Eu tenho que ser lá fora o que eu sou aqui dentro, seja em 4 paredes com outras pessoas ou comigo mesma. Isso me chama a atenção, porque ela, além da língua portuguesa, eu conheço alguns instrutores e professores que... Sim, infelizmente. Infelizmente, no dia a dia, não tem aquela educação que tem ali dentro da sala de aula. Sim, infelizmente. Algumas situações casos como esse que você falou que conhece, infelizmente eles causam bloqueio de aprendizado nos alunos, eles causam, às vezes, provocam uma evasão escolar, por vezes, ou a criança, ou o adolescente, ou mesmo o adulto, não quer mais voltar, né? Principalmente adulto, né? Ele já tem a liberdade de escolha, né? Então, por que continuar em um ambiente onde ele é maltratado? Então, e criança a gente sabe que há o bloqueio, né? Um belo dia ela disse que não quer mais voltar à escola, e aí sempre tem um motivo. Aonde Neia quer chegar? Onde a Neia quer chegar? Como pessoa, ser sempre melhor, o possível, independente de com quem eu esteja, onde eu esteja, e como escritora, conquistar um espaço bacana, que leve sempre mensagens bacanas, de estímulo para as pessoas. Quero muito servir de exemplo para as pessoas que às vezes nascem em locais difíceis, como eu nasci, onde, né, tudo é muito difícil, às vezes a questão da pobreza e tudo mais, que nada disso é empecilho para o nosso dia a dia, para as nossas conquistas reais. Essa é a mensagem que sempre quero passar, e que a leitura é muito importante nas nossas vidas. Elas podem mudar muitos contextos, desde um problema de saúde, como depressão, por exemplo, né? O hábito das leituras saudáveis, elas nos estimulam muito a sermos pessoas melhores diariamente. E a escrita, certamente, né? Agora, antes de ir para um próximo passo aqui, a escrita. Nós estamos correndo risco com relação à escrita, com a evolução da tecnologia? Olha, não sou aí uma profissional da área para dizer, mas estou temente. Há uma vertente aí, né, que a gente vê a tecnologia se apropriando, né, do nosso meio, e nós precisamos da tecnologia realmente hoje para praticamente tudo em nosso dia a dia. Ela facilita tudo mesmo, nós sabemos, mas a língua portuguesa está sendo realmente um pouquinho prejudicada com isso. O hábito da escrita manual, por exemplo, né? Nós estamos aí percebendo que ainda está sendo encarado como algo já antigo. Ultrapassado, porque o pessoal quer mesmo digitar, quer mesmo te mandar uma mensagenzinha, às vezes só uma figurinha para você entender a mensagem toda. Então, a escrita, a língua portuguesa, de uma forma geral, está sendo realmente... É verdade, a cada dia que se passa... a galera está economizando letras. Sim. Tá. Só economizando. Até nos vídeos, né, cara? Até nos vídeos. Nos vídeos a pessoa muitas vezes só consegue ver 1 minuto e meio. Sim. Né? Se tiver um áudio de 10 minutos, por exemplo, a gente coloca lá na velocidade 2, né? Que é a máxima ainda. Tchau. Mas tem gente que fala... que nem na velocidade 2 nem na velocidade 2 a fala aumenta, sabe? Mas aí
Nesse caso, foi um grande avanço. Verdade, temos que concordar. É verdade. Olha, eu quero te pedir um favor. Sim, claro. Se você me der a liberdade, eu queria mandar essa música, né, que eu gosto muito, que se chama Blues Sempre Só. Eu fiz essa música em 88, entendeu? E eu queria que você ouvisse e desse uma analisada nela, na letra, entendeu? Com certeza, com maior satisfação. Eu tenho o número do Thiago, eu vou mandar para o Thiago. Pode mandar. Aí quando você tiver um tempinho, você vai assim, Com poxa, certeza. hoje eu vou ouvir aquela música do Eliomar. Mas depois eu quero que você seja bem sincero comigo. Eu tenho curiosidade, entendeu? É bom, né? Sempre bom ouvir o que o outro tem a dizer sobre um trabalho. Eu nunca ouvi crítica nenhuma sobre essa música. Eu amo essa música, para mim foi, assim, eu acho que foi uma obra de arte que eu fiz na época, que era, né, que eu tinha vontade de ser escritor, que eu te falei, né? Mas ainda é tempo, ó. Eu sou muito ruim. Não. Eu sou preguiçoso, não sou estudioso. Não, mas... Continuo na quinta série, entendeu? Então vai ficar complicado. Enquanto eu escrevo todo dia, mas agora eu estou colocando nos vídeos. Toda semana eu coloco alguma coisinha lá. Isso aí, a gente tem que mesclar também, né? Temos que nos atualizar, acompanhar a atualidade, Mas temos, né? Tudo que eu falo na internet, deixo digitadinho lá. Aí, tá vai bem. que um dia, né? Aham. Eu pego os melhores lá Poxa, e... minhas poesias já virou uma bagunça, já perdi tudo, já misturei, já joguei fora. Ah, que pena, Eliomar. Eu Que tenho pena. muita coisa que eu tenho de poesia. Não, procura lá, É, deve porque estar nos seus eu guardadinhos. meio que fiquei chateado, entendeu? Porque você trabalhar igual, por exemplo, naquela linha ali de compor poesia, foi lá na época do Cazuza, entendeu? Mas a emoção tá lá nas palavrinhas, todo o Mas seu nos sentimento dias nossos daquele atuais, momento. apesar que o último CD nosso, as letras da música, é um CD de pop rock, mas as letras são bacanas. Poesia. Pura poesia. Eu gosto muito de escrever, falar sobre a mente humana e tal, né? Então, assim, eu mais por leitura, por experiência e tal. Então, assim, para publicar alguma coisa, algum livro, eu gostaria de pelo menos fazer uma psicanálise. Fazer um curso de psicanálise e tal. Sobre esse assunto, né? Porque aí, tipo assim, eu tendo um curso, um embasamento, tipo assim, eu vou evitar alguns tipos de críticas sem graça, entendeu? Ah, tá. Infundadas, né? Uhum. Por que esse cara tá falando isso? O cara não sabe disso, não sabe daquilo, não estudou pra isso, tal. Então, pelo menos uma psicanálise que vai me embasar. Sim, bacana. Nos contextos. E isso é maturidade, né? Quando a gente já não quer mais falar sem ter um fundamento. Exatamente. Ô, Neia, o papo foi, né? Foi, fluiu. E eu que pedi pra durar aí 20 minutos? 20 minutos, 20 minutos. 20 minutos, quem morreu 20 minutos já tá quase, né? Verdade. Agradeço, né, essa oportunidade de conversar com você. Eu quero que você deixe o recadinho aqui para as pessoas. Essa câmera aqui é toda sua, fique à vontade. Se faltou falar alguma coisa, se você quer, né, divulgar alguma coisa, fique totalmente à vontade. Obrigada, eu agradeço a vocês imensamente pelo convite de participar aqui com Obrigado vocês. Pela presença. Obrigada a vocês aí por nossos 60 minutos maravilhosos. O que eu tenho a dizer e deixar aqui bem registrado, assim, de forma muito carinhosa e afetuosa, por experiência própria, é que a leitura é imprescindível nos nossos dias, em todos os nossos dias, independente de tenha sido lá atrás ou atualmente. Ler nos ajuda a sair de certos problemas emocionais, financeiros, né? Porque dão aquele ar de dias melhores para a gente e a gente consegue realmente ter os dias melhores. Então, leitura é fundamental em nossas vidas. E escrever é maravilhoso, mas é uma questão de dom também, né? E a gente entende isso perfeitamente. Eliomar. Valeu. Mais um, né, Eliomar? Obrigada. Obrigado. Obrigada. Neia, obrigado. Valeu, galera. Neia Beijo no Gava. coração. Obrigado à audiência aí, pessoal de Vargem Alta. Deus abençoe. Beijo no coração, Deus abençoe. Abraço.